A série ainda é a Nova Aliança, porém, como eu disse a vocês, nós estamos trabalhando o livro de Marcos porque ele relata essas histórias que são as mesmas de Mateus 9, porém com um pouco mais de detalhes e um pouco mais de detalhes, né, do que o livro de Mateus. Então abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 35. Marcos 5, versículo 35. Vamos orar primeiramente, agradecendo ao Senhor por esse momento. Deus, louvamos ao Senhor por Tua graça, pelo Teu amor e Tua misericórdia. Pedimos ao Senhor para que a Tua palavra fale em nosso coração e que nós possamos sair deste lugar transformados por ela, Pai. Nós não somos merecedores, mas o Senhor tem feito a Sua vontade sobre nós e através da Tua palavra. Então eu te peço, Pai, que não possa ser eu, mas que possa ser o Teu Espírito a ministrar em nossos corações para que possamos sair transbordando deste lugar, em nome de Jesus. Amém. Marcos 5, 35 até o 42 diz assim: Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: A sua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas ela dorme. E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu digo a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Nós vimos na semana passada que Jairo tinha chamado Jesus para ir até a sua casa. Nós vimos isso no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 21. Jairo, sabido das coisas que Jesus estava fazendo, dos milagres que Jesus estava fazendo, chamou a Jesus para ir em sua casa para curar a sua filha, que não estava morta até o momento que ele saiu da casa dele, mas estava enferma. Porém, enquanto Jesus estava caminhando, após aceitar o convite de Jairo, para ir até a casa de Jairo, nós vimos também que uma mulher parou Jesus no meio do caminho, porque tocou nas vestes de Jesus, porque estava sangrando muito, estava com hemorragia. E isso fez com que Jesus parasse no meio do caminho para que pudesse curar aquela mulher, e não só curar, mas também salvar aquela mulher que estava clamando pelo Filho de Deus, né? Que ela já estava sofrendo há 12 anos com fluxo de sangue terrível, e ela tocou nas vestes de Jesus e fez com que ele parasse. Mas isso tudo fez também que a atenção daquele momento fizesse com que as pessoas que estavam ao redor se esquecessem que Jesus não estava indo curar a mulher do fluxo de sangue. Jesus estava indo curar a filha de Jairo. Jesus não saiu da beira do mar para ir até a mulher do fluxo de sangue. Jesus saiu da beira do mar para curar a filha de Jairo. Então, possivelmente, algumas pessoas estavam olhando ao redor, e porque Jesus já tinha estancado o sangue daquela mulher, pudessem ter esquecido que Jesus estava indo para uma missão. E qual que era a missão? Curar a filha de Jairo, que estava doente até então. Porque Jairo chega em Jesus dizendo: Vamos até a minha casa, porque a minha filha está doente. Eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, porque a minha filha está adoentada. Eu estou com medo dela morrer, por isso eu preciso que o Senhor vá até a minha casa. E até aquele momento, muitas coisas podiam estar acontecendo.
Muitas coisas poderiam estar acontecendo, as pessoas falando, a mulher sendo curada, todo mundo ao redor de Jesus alvoroçado. E além de todas essas coisas, o que mais poderia acontecer, aconteceu. Que foi? A filha de Jairo morreu. Jesus sai do ponto A, tentando chegar ao ponto B para curar a filha de Jairo. Mas no meio do caminho, uma mulher, talvez para aquelas pessoas que estavam ao redor, pensou, ele parou para curar essa mulher e agora ele atrasou para curar a filha de Jairo. E por isso, essa menina morreu. Algumas pessoas poderiam estar pensando nisso. Por quê? Porque no meio disso tudo, no meio de todo o caminho, a filha de Jairo aparentemente havia morrido. Olha só o que diz o versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegavam alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus estava falando. Jesus ainda estava falando com aquela mulher, estava curando aquela mulher e dizendo para ela que ela estava livre dos seus pecados. Jesus ainda estava falando com a mulher que tinha vindo até ele, tocado em suas vestes, dizendo, você está livre do seu pecado. E de repente chega as pessoas que estavam na casa de Jairo. Chegam as pessoas que estavam assistindo a filha de Jairo, que estava doente, dizendo, chega, não há mais solução, você deve parar de incomodar o mestre, porque a sua filha não está viva mais, a sua filha acabou de morrer. E isso nos faz nos colocar no lugar de Jairo e pensar algumas coisas. Primeira coisa, Jairo poderia ter ficado irritado, porque aquela mulher atrapalhou Jesus chegar na sua casa no momento correto. Porque ele sai de um lugar, enquanto ele estava curando a mulher, a filha dele morre. A primeira coisa que Jairo poderia ter pensado, essa mulher atrapalhou Jesus de ter curado a minha filha. Outra coisa que nós podemos pensar é que aqueles que estavam na casa de Jairo, sabendo que ele havia ido atrás de Jesus, ainda assim não creram que Jesus pudesse curar aquela menina, ainda que ela tivesse morta e ele pudesse ressuscitá-la. Porque eles chegaram em Jairo dizendo, chega, você não precisa mais incomodar o mestre, porque essa menina está morta. Jairo saiu de casa dizendo, eu já sei, a nossa filha está muito doente, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou até Jesus, porque eu ouvi falar que ele já curou o leproso. Eu ouvi falar que ele já libertou aqueles que estavam cativos. Eu já ouvi falar que ele curou paralíticos. Portanto, ele pode também curar a minha filha. Mas aqueles que estavam na casa de Jairo chegaram até ele dizendo, não tem mais chance, a sua filha morreu. E a terceira coisa que nós podemos refletir, e isso como uma forma de entender quem Jesus é e o que Jesus faz, é que Jesus nunca está ocupado o suficiente que não possa realizar um milagre na vida daqueles que o pedem. Porque para todo mundo ao redor, elas estavam dizendo, não precisa mais ir na casa do mestre, porque a sua filha morreu. Não precisa ir na casa do mestre, talvez algumas pessoas poderiam estar dizendo, porque ele estava ocupado demais curando essa mulher, enquanto a sua filha estava morrendo. Mas o que nós podemos entender com a Bíblia Sagrada é que Jesus nunca está ocupado demais. O que nos faz entender é que, se ele não realizar um milagre, é porque ele não quis realizar esse milagre. O que nos faz entender é que, se Jesus não quiser ressuscitar alguém que está no leito de morte, ou se Jesus não quiser curar alguém, e essa pessoa talvez viver o resto da vida com essa doença, não é porque Jesus não pôde, ou não é porque Jesus estava ocupado curando outra pessoa, é porque ele não quis. Porque Jesus nunca está ocupado para resolver nenhum problema. Jesus nunca está ocupado para realizar um milagre. É isso que nós devemos entender. E isso nos faz pensar sobre algumas de nossas preocupações. Olha só, se Jairo não tivesse fé o suficiente que Jesus podia curar a sua filha, ele estaria esbravejando por causa do atraso. Se Jairo não tivesse fé o suficiente que Jesus poderia ainda sair da casa dele, do lugar onde ele estava, e chegar lá, e mesmo que a filha estivesse morta, pudesse ressuscitar, ele estaria esbravejando e xingando, dizendo, o Senhor parou no meio do caminho. Por que o Senhor parou no meio do caminho? O Senhor não poderia fazer isso. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque muitas das vezes nós somos assim também. Porque nós queremos trabalhar com o nosso tempo. Nós amamos trabalhar da forma que nós
que o nosso tempo parece que é o certo a ser realizado. Então, se Jesus não faz no tempo em que nós queremos, parece que Jesus não faz aquilo que ele quer. Preste muita atenção, irmãos. Nós temos a mania de orarmos e o milagre não chegar na hora certa. E alguns de nós temos uma mania pior. Qual que é? Orarmos e após levantarmos da oração, nós já levantarmos esbravejando porque o nosso telefone não tocou com o milagre. Alguns de nós somos assim até com pessoas, né? Nós pedimos uma coisa para a pessoa e se a pessoa não fizer naquele exato momento, nós já estamos desesperados perguntando por que a pessoa não fez. E assim também nós agimos com Deus. Nós oramos falando, Deus, faça isso. Aí Deus não responde naquela hora, nós já estamos esbravejando, falando, por que o Senhor não fez? Era para o Senhor ter feito esse milagre. Por que o Senhor não realizou o milagre na hora que eu queria? Se Jairo não tivesse fé o suficiente que aquela mulher poderia, que Jesus poderia curar a sua filha e que ter parado no meio do caminho para curar aquela mulher não tinha atrapalhado em nada, ele estaria esbravejando. Isso nos faz refletir que muitas das vezes nós oramos pelo milagre e antes que o milagre aconteça e antes que Jesus intervenha, nós já estamos esbravejando. Nós já estamos xingando e dizendo, Deus, por que o Senhor não fez? Deus, por que o Senhor não agiu? E acabamos de orar pelaquela situação. Acabamos de pedir por aquela situação, mas já estamos esbravejando. E por que Deus não fez? Porque não era o momento de fazer, ou porque Ele não quis fazer. Então nós temos que saber que nós temos fé para orar e esperar a resposta de Deus, sendo ela positiva ou sendo ela negativa. Preste muita atenção. O fato das pessoas dizerem que a menina morreu é porque era o que aquelas pessoas podiam enxergar. Então as pessoas viam a menina deitada na cama, talvez sem batimento, e aí elas olharam para toda aquela situação e disseram, meu Deus, essa menina está morta. Não adianta mais Jairo correr atrás de Jesus. Essa menina não tem mais solução. Não adianta mais correr atrás de Jesus. As pessoas diziam que Jairo estava incomodando o mestre. Por que você está incomodando ele? Sendo que a menina já está morta. Por que você está tirando ele daqui? Sendo que a menina está morta. Por que você não vai para outro? Por que você não libera ele para ir para outro lugar? Sendo que a menina já está morta. Mas as pessoas poderiam pensar isso porque o que eles estavam enxergando era morte. As pessoas podiam pensar isso porque o que elas estavam enxergando era que a menina estava sem vida. Mas Jesus, primeiramente, não estava ocupado e, segundamente, ele não estava sendo incomodado pelo pedido de Jairo. O que nos faz refletir outra coisa. O quê? É que nós devemos orar e pedir a Deus, mesmo que as situações pareçam ser irreversíveis. A nossa oração deve continuar. E o nosso pedido deve continuar a Deus, mesmo que a situação possa parecer irreversível. Eu acho que não vai acontecer. As pessoas podem enxergar dizendo, não tem mais solução. As pessoas podem dizer, não tem mais jeito. Acabou, não tem mais solução, não temos mais o que fazer. Mesmo que pareça irreversível, nós devemos continuar orando. Aí tem a frase de um grande homem de Deus que ele diz, orar, 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 até aprendermos a orar. Nós devemos orar, 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 até aprendermos de fato a orar. Mesmo que as pessoas dizem que não vai dar certo, mesmo que o seu coração mova você a acreditar que não vai dar certo, porque o nosso coração é enganoso. O seu coração pode dizer a você, não vai dar certo. Mas você saiu com essa vontade de pedir a Deus para que possa realizar aquilo que você está orando tanto. Você deve orar, orar, até aprender a orar e ter um coração maduro o suficiente para entender a vontade de Deus. Porque às vezes nós estamos orando e nós estamos orando por uma coisa infantil. Nós estamos orando por coisas que de fato nós nem precisamos. Puxe em sua memória. Faça esse exercício. Quantas vezes você pediu a Deus coisas que você nem precisava, você só queria. E aí Deus não te deu e você continua do mesmo jeito.
Deus não realizou aquilo que você queria e a sua vida continuou do mesmo jeito. Por quê? Porque quanto mais nós oramos e pedimos a Deus para realizar a sua vontade em nós, nós deixamos de fazer essas orações infantis e começamos a persistir apenas nas orações que são a vontade de Deus. Então, qual é a oração que nós devemos fazer quando nós estamos em uma situação complexa, que precisamos de um milagre? É orarmos para que a vontade de Deus possa ser feita. E aí, quando nós temos esse coração maduro, não importa qual seja a vontade de Deus. Nós oramos para que Deus possa fazer um milagre, mas a vontade de Deus não é fazer um milagre. E nós compreendemos isso e vivemos bem com isso. Porque Deus resolveu fazer a sua vontade. Nós oramos para Deus conservar alguém, talvez alguém que está no hospital, mal, talvez no final da sua vida, e os médicos já desenganaram. Qual é a nossa oração? Deus, o Senhor tem poder e o Senhor pode salvar essa pessoa, mas o coração maduro para entender que, se Deus não quiser fazer, Ele não vai fazer. Mas qual que é a chave que nós podemos entender disso aqui? É que, mesmo que Deus não responda às nossas orações, as orações que fazemos a Ele, nunca é um incômodo. A sua oração, irmão, preste atenção nisso, a sua oração nunca é um incômodo. Então você só tem que aprender a orar para entender de fato qual é a vontade de Deus. Orar para entender de fato o que Deus quer de nós. Outra coisa que nós devemos aprender com este texto também é que devemos escolher qual voz nós iremos ouvir. Olha só o que diz o versículo 36. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Nós devemos escolher qual voz iremos ouvir. Porque Jairo saiu de casa com o intuito. Qual era o intuito? Pedir a Jesus para que fosse na sua casa curar a sua filha. Quando ele está no meio do caminho voltando para casa, as pessoas dizem: sua filha morreu. Aí Jesus diz: não, a sua filha não está morta. Os homens estavam dizendo: a sua filha morreu. Jesus estava dizendo: a sua filha não está morta, ela só está dormindo. Nós devemos escolher qual palavra nós iremos acreditar. Nós devemos escolher qual palavra nós iremos crer. Na palavra que Jesus disse ou na palavra que os homens disseram. E existe uma dificuldade em ouvirmos a voz de Deus e a voz das pessoas. Muitos de nós temos essa dificuldade, porque às vezes Jesus já falou algo em nosso coração, e aí nós saímos da igreja talvez com essa palavra no coração, dizendo: não, Jesus disse isso, Jesus plantou no meu coração essa semente, mas quando nós saímos lá fora, alguém diz: não tem chance de acontecer isso. Nós abandonamos tudo aquilo que Jesus disse e resolvemos acreditar naquilo que as pessoas estão dizendo. Nós resolvemos acreditar em tudo aquilo que as pessoas disseram, mesmo que tenhamos uma palavra de Jesus. Quantas pessoas estão paralisadas na vida porque escolheram ouvir a voz dos homens ao invés de ouvir a voz de Deus? Jesus disse: eu tenho esse plano para a sua vida. E parecia ser impossível. E por ser impossível, as pessoas disseram: não dá certo. É o que eu digo para vocês às vezes, que eu parei. E isso aqui nessa conversinha de internet as pessoas têm inveja de você, porque não tem. Mas eu parei de contar algumas coisas para algumas pessoas que até me amam. Mas elas não conseguem enxergar aquilo que Jesus já nos fez enxergar. Portanto, quando você conta algo, elas dizem: é impossível. Portanto, quando você diz algo que você teve, que Jesus te fez enxergar, ou que Jesus disse que ia acontecer, essas pessoas dizem: não tem a possibilidade disso acontecer. E não é porque elas te odeiam, é porque elas não enxergaram aquilo que você enxergou, ou porque elas não ouviram a voz que você ouviu. E é por isso que você tem que ter essa percepção: eu ouço a voz de Deus ou eu ouço a voz dos homens. E aqui eu quero te dar 3 situações ou 3 formas de você crer na voz de Deus e não na voz dos homens. Preste atenção. Por que nós devemos crer na voz de Deus e não na voz dos homens? Porque nós sabemos que o homem tem o seu conhecimento limitado. Por mais inteligente que o homem seja, por mais elevado que seja o QI do homem, ele tem o seu conhecimento limitado. Jesus não.
O homem tem o conhecimento do hoje. Nem a previsão do tempo o homem consegue acertar de forma assertiva 100%. Porque você pode olhar a sua previsão do tempo no celular lá, e aí as pessoas dizem, vai chover, 80% de chance de chover, e não chove. Ou, hoje não vai chover, aí você sai de casa para ir trabalhar sem a guarda-chuva, aí você voltando do trabalho, cai a chuva. Por quê? Porque o homem não tem a capacidade de calcular aquilo que não é óbvio. Porque o seu conhecimento é limitado. Que dirá da nossa vida? Porque o homem tem o seu conhecimento limitado. Por isso nós não devemos ouvir a voz dos homens, e sim a voz de Deus. Outra coisa, outra forma de nós ouvirmos a voz de Deus e não as dos homens. Nós devemos nos especializar na voz de Deus. O que é se especializar na voz de Deus? O exemplo que eu gosto de usar é a moça da casa lotérica. Ninguém faz isso mais, mas você vai na casa lotérica depositar dinheiro. E aí quando você chega lá, você dá a elas 10 notas de 100. Se tiver uma nota errada, uma nota falsa no meio das 10 notas de 100, ela descobre numa velocidade incrível. Porque ela vai passando, e aí de repente ela olha uma, ela para nessa uma, e aí ela começa a fazer os testes nessa uma. Mas na primeira passada ela sabe qual é a falsa e qual é a verdadeira. E aí tem um trechinho na internet lá que eu já vi algumas vezes dizendo que como que essas pessoas sabem que como é uma nota falsa? É porque elas se especializaram naquela que é verdadeira. Portanto, a falsa não consegue passar batida. Porque existem vários tipos de falsificação, mas verdadeira só existe uma. Se isso aqui na igreja pentecostal... Presta atenção, irmãos. Existem várias notas falsas. Várias pessoas configuram notas falsas. Aí um coloca a linha, outros colocam um número, alguns colocam uma folha diferente da outra. E aí, como ela descobre? É porque ela conhece muito bem a verdadeira. Portanto, a falsa, não importa quem tenha feito a falsa, não vai passar por ela. Então você deve se especializar na voz de Deus, orando e ouvindo essa voz, essa percepção no seu coração, para que você possa se especializar quando é Deus falando e quando é o seu próprio coração. Terceira coisa que nós devemos aprender sobre a voz de Deus e a voz dos homens. Nós devemos saber que a voz de Deus nos traz paz, ainda que seja em meio ao medo. A voz de Deus te traz paz, ainda que seja em meio ao medo. Eu estou com medo de fazer, mas eu estou em paz. É porque é a voz de Deus falando. Mas parece que está tudo certo, mas eu estou sem paz para prosseguir. Então é a voz dos homens, não é a voz de Deus. Porque quando as pessoas disseram, sua filha está morta, eu imagino a cena, Jairo olhando para Jesus dizendo, ué, você saiu daqui agora, e eu estou lembrado de ter ouvido falar que teve um centurião que chegou no Senhor, e só com a tua palavra ele foi curado. Que história é essa que a minha filha está morta? Olhar para Jesus e dizer, você não vai deixar. Os homens podem estar dizendo que não tem jeito, mas para o Senhor, eu sei sim que tem jeito. Por isso nós devemos ouvir a voz de Deus e não a voz dos homens. Isso também não quer dizer que nós devemos apenas viver como os espirituais loucos, que não ouvimos a voz dos homens. Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselhos há sabedoria, porém, em detrimento à voz dos homens, nós devemos ouvir a voz de Deus. Outra coisa que eu quero que você entenda, se recebemos uma palavra de Deus, o homem pode nos dar outras 1000 palavras, mas a que deve prevalecer em nosso coração é sempre a voz de Deus. Se Deus te disse algo, irmão, se Deus falou em seu coração, mesmo que a situação seja impossível, você deve crer que aquilo que Ele disse vai acontecer. Não tenha medo, apenas creia. Foi o que Jesus disse a esse homem. O contexto era cruel. As pessoas olhando, o cenário que estava acontecendo era cruel. As pessoas olhando para Jairo, as pessoas que estavam na casa dele chegando e dizendo, a menina morreu, todo mundo desacreditado, e Jesus disse para ele, não tenha medo, apenas creia. Eu quero abrir essa aspas aqui para dizer ao seu coração, se você está passando por uma situação difícil essa semana, um problema difícil que você deve resolver essa semana, ou na sua vida de modo geral, eu quero te dizer essa palavra, não tenha medo, apenas creia. Outra coisa que nós devemos fazer, saber
quem estará ao nosso lado nos momentos do impossível? Olha só o que diz o versículo 37 ao 39. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam. Ao entrar, ele disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Nós devemos saber quem estará ao nosso lado nos momentos de dificuldade. Jesus disse, pelo menos 12 discípulos estavam com ele, fora a multidão que estava acompanhando ele no decorrer do tempo. Ele disse para todo mundo: vocês nem para a casa de Jairo vocês vão ficar todo mundo aqui. Por quê? Porque nós devemos saber quem está ao nosso lado nos momentos que nós estamos passando por problemas e por dificuldades que parecem ser impossíveis. Ernest Hemingway, meu inglês é maravilhoso, um correspondente da Segunda Guerra Mundial, disse assim, escrevendo um livro: quem estará nas trincheiras da guerra ao seu lado? E isso importa? Sim, mais do que a própria guerra. A guerra que está acontecendo não importa tanto quanto as pessoas que estão ao nosso lado no momento da guerra. Nenhuma guerra é pesada demais, nenhuma coisa é impossível demais se nós estivermos ao lado de pessoas que creem que o impossível pode acontecer. Jesus manda com que 12 discípulos ficassem onde estavam. Preste muita atenção, irmãos, imagina a cena. Eles saem da beira do rio, com a multidão acompanhando. Quando eles estão passando no meio do caminho, a mulher é curada. Jesus vira para toda a multidão e para 9 discípulos e diz a eles: vocês todos vão ficar aqui. Ninguém vai comigo nem na porta de Jairo. Como diria o Capitão Nascimento, não vai subir ninguém. Fica todo mundo aqui. Ninguém sai daqui. Provavelmente até os 9 discípulos que ficaram para trás não acreditavam que Jesus poderia ressuscitar a menina. Tanto é que eles ficaram no meio do caminho. Tanto é que eles nem puderam continuar a jornada. Então eu quero que você preste atenção nisso. Algumas pessoas podem conviver conosco, comer conosco, frequentar nossa casa, mas na hora do impossível, elas não poderão estar ao nosso lado. Algumas pessoas você pode amar, ou as pessoas podem te amar, estar com você nos momentos difíceis, nos momentos talvez que você precisou delas de um aconchego, de um carinho. Mas no momento do impossível elas não poderão estar ao seu lado, porque elas não creem que Jesus pode fazer. Algumas pessoas podem estar no seu lado em alguns momentos de alegria, mas talvez essas pessoas não poderão estar no seu lado no momento do impossível. Por quê? Porque o impossível é apenas para aqueles que creem. Por isso que Jesus chamou só 3, os 3 discípulos que tinham maturidade o suficiente para crer na tua palavra. Ele diz: multidão, fique aqui. 9 discípulos, fique aqui. Pedro, Tiago e João, vamos para a casa da menina. Porque o restante não tem fé o suficiente para crer que ela pode ressuscitar. É a primeira ressurreição de Jesus. Porque os discípulos poderiam pensar: tá bom, ele acalma a tempestade. Tá bom, ele cura enfermo. Tá bom, ele cura, ele liberta endemoniado. Mas ressuscitar, aí já é demais. Ressuscitar pessoas, nós não cremos que ele pode fazer isso. Talvez isso passasse na cabeça das pessoas e dos próprios discípulos. Por isso Jesus mandou eles ficarem lá. Isso nos faz pensar algo. Que tipo de pessoas nós estamos andando? Naquelas que creem que Jesus pode fazer o impossível, ou naquelas que duvidam o tempo todo do poder de Jesus? Que tipo de pessoa que você está andando? Com pessoas que você diz coisas simples e elas dizem: é impossível de acontecer? Ou com pessoas que você diz uma vez e a pessoa crê que você é capaz? Pior coisa do mundo, irmão, é você dizer alguma coisa para uma pessoa que você quer fazer, que Jesus te disse que você vai fazer aquilo, que você pode avançar, e a pessoa dizer: mas
Já viu o contexto das coisas? A pessoa diz, vou começar um negócio novo, vou abrir um negócio para mim. A pessoa diz, já viu como é que o governo está? Viu a situação que está as coisas? A pessoa diz, eu quero avançar na vida, eu quero fazer uma faculdade. A pessoa diz, mas faculdade? 4 anos da sua vida desperdiçado. Você acha mesmo que vai dar certo? A pior coisa que tem é você andar ao lado de pessoas que não creem, que até mesmo coisas que é do contexto impossível acontecer, e as pessoas sempre colocam para baixo, não é porque te odeiam, mas é porque não creem que Jesus pode fazer o impossível. E o que nós podemos entender com isso, irmão? Que crentes maduros conseguem ouvir a voz de Jesus e crer que Ele pode e Ele vai fazer se Ele quiser. Porém, os incrédulos não conseguem crer quando Jesus diz que vai realizar o impossível. É o que nós lemos na parte A do versículo 40, que diz assim: E riram-se dele. Jesus diz, fique tranquilo, eu vou até a sua casa, não ouçam a voz dessas pessoas, eu estou indo até lá para curar a menina, eu estou indo até lá para ressuscitar a menina. Sabe o que as pessoas disseram? Riram. Que Jesus podia fazer. E rir daquilo que Jesus pode fazer é a atitude de quem nunca, de fato, teve uma experiência para com Deus. É por isso que Tiago diz lá na sua carta, no capítulo 1, dizendo, tende grande alegria por passar por muitas provações, porque a provação produz esperança, e a esperança gera em você perseverança. Irmão, você quer ver um crente que crê, é um crente que já passou por muita tribulação. Você quer ver um crente que crê, é um crente que já passou por muita provação na vida. O cara já viu muita coisa acontecer. O cara já viu muito milagre acontecer. Você olha para ele e ele nunca está incrédulo naquilo que Jesus pode fazer. Você ora, você pede a ele para orar por coisas impossíveis e ele ora, mesmo para que as outras pessoas, mesmo que para as outras pessoas possa parecer impossível, ele ora porque ele sabe que Jesus pode fazer, porque Jesus já fez na vida dele. Então, em momentos de provação, nós não temos que lamentar, nós temos que passar por essas provações, olhando para o alto, sabendo que Jesus pode fazer e sabendo que aquele momento vai gerar em nós perseverança. De olhar para o contexto e a pessoa conversar com você dizendo, estou passando por isso, por aquilo. E você está rindo ainda? Estou, por quê? Porque eu passei por momentos muito difíceis e piores do que esse. E eu sei que Jesus estava lá comigo e agora Ele está também. Porque ao contrário disso, nós nos tornamos como os judeus, os israelitas, passando pelo Mar Vermelho, irmão. Imagina a cena, Moisés bate a vara no mar, o mar abre, eles passam a seco. Do outro lado do rio, do outro lado do mar, eles já estavam reclamando de novo porque não tinha água para beber. Talvez é a cena mais linda, eu vou parafrasear um pregador pentecostal, dizendo assim, se no céu tiver um telão, a cena que eu quero pedir um reprise é de Moisés abrindo o Mar Vermelho. Batendo a vara no mar, o mar abrindo de uma ponta a outra, parede de um lado, parede de outra, passando a seco. Eu quero ver a cena o momento dessa cena lá que aconteceu com Moisés e o povo egípcio. Mas do outro lado, o povo, ao invés de olhar para trás e ficar assustado com aquilo e dizer, se ele abrir o mar, qualquer outra coisa ele pode fazer. Mas o povo, ao invés de olhar o mar e pensar que ele podia fazer todas as coisas, sabe o que eles disseram? Para que é que você nos tirou do Egito para morrer no deserto? Porque o povo não tinha água. Aí o que Deus fala para Moisés? Fala com a rocha, vai sair água. Moisés bate na rocha e vai sair água. Moisés bate na rocha, sai água. Aí em outro lugar eles chegam, aí as águas eram amargas. Na verdade, é o primeiro lugar que ele chega, as águas eram amargas. Quando eles chegam para beber a água amarga, Moisés ora na água, a água torna doce. E o povo reclamava. Anda mais um pouco, eles falam, nós estamos com fome, o que vai fazer? Deus fala, estamos com fome? Tá bom, vou abrir uma padaria no céu, cai maná do céu todo dia. Todo dia, 6 horas da tarde, vai cair maná do céu. Vocês vão pegar um potinho, vão levar para casa para comer no outro dia. Beleza? Beleza. Quem pegar 2, o segundo vai estragar. Tudo bem? Tudo bem. Eles vão lá e pegam 2 potinhos e levam para casa por não crer naquilo que Deus tinha dito.
O que acontece? O segundo potinho estraga, para que o povo pudesse ter confiança em Deus. O povo viu o milagre acontecer atrás de milagre, e mesmo assim não creu. Tanto é que a maioria morreu no deserto. Porque não criam naquilo que Deus podia fazer. Muitas das vezes nós somos assim. Nós vemos o mar se abrir, nós vemos água doce, água amarga se transformar em doce. Nós vemos muitas coisas acontecer. E mesmo assim nós não cremos que Deus pode fazer. Mas peça a Deus para que te dê alegria na provação, para que você possa estar forte o suficiente e ter esperança que Ele está com você e Ele pode resolver todos os problemas que Ele quiser. Está comigo, irmão? Aí eu quero que você imagine comigo a situação daquela menina aparentemente sem respiração, na cama, deitada. As pessoas saíram até Jesus dizendo, não tem vida mais, está morta. E aí Jesus chegar e dizer, está morta não, gente, só está dormindo. Vocês erraram, ela está com o olho fechado, mas ela não está morta, ela só está dormindo. E aí, com essas pessoas também, Jesus mandou com que ela saísse. Olha só o que diz o versículo 40, na parte B. Mas Jesus, mandando com que todos saíssem, levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou aonde ela estava. Olha só, Jesus chega e diz, está dormindo, todo mundo ri, ele diz, vocês também não podem entrar, sai da casa. A multidão e 9 discípulos ficaram lá. O pessoal que estava na casa chorando, Jesus diz, nem dentro da casa vocês podem ficar, vão para fora da casa. Eu não posso estar no mesmo ambiente de pessoas incrédulas. Eu não posso estar pronto para fazer um milagre em meio de pessoas que estão rindo daquilo que eu disse. Jesus mandou os discípulos ficarem onde estavam, mandou todo mundo sair para fora. Todo mundo que estava em casa sair para fora porque eles não criam na palavra de Deus. Isso nos diz duas coisas. A primeira, essas pessoas não criam que Jesus podia fazer um milagre porque elas não precisavam do milagre. Quem precisava do milagre era Jairo. Então você duvidar do milagre do outro é muito fácil. Meu Deus. Você duvidar do milagre da outra pessoa é muito fácil, irmão. Porque o outro que está orando é o outro que está precisando. Você ficar do lado de cá rindo, dizendo, ele está orando para isso aí, isso nunca vai acontecer. É fácil. O único problema é quando nós precisamos do milagre. É como diz a velha frase, não existe ateu quando o avião está caindo, irmão. A turbulência explodiu, puf, subiu tudo. Comandante, as máscaras, não sei, nunca andei de avião, caiu a máscara, bota na cara, e aí o avião, ó, não existe ateu, irmão. Todo mundo começa a orar pelo milagre, para cair dentro do mar, para cair em algum lugar diferente, para que possa se salvar. Não existe ateu com o avião caindo. Assim como não existe alguém que ora de forma ininterrupta quando precisa de um milagre. Por que eles riam? Porque o milagre não era para eles. A filha que estava na cama não era deles. E a casa que eles estavam também não era deles, por isso que eles riam, não tinha nada a ver com eles, portanto, eu vou rir de alguém que está falando que o milagre vai ser realizado. Por isso que nós não devemos ouvir a voz de pessoas que estão nos dizendo ao contrário daquilo que Jesus disse. Por quê? Porque quem está precisando do milagre somos nós, e não eles. Então, se eles duvidarem, tudo bem, mas a voz que nós ouvimos, nós devemos permanecer nela, porque se Jesus disse que ia fazer, Ele vai fazer. Outra coisa, Jesus tira essas pessoas desse ambiente, mostrando que em meio à incredulidade é impossível haver milagres. É impossível. Jesus diz, apenas o pai e a mãe, porque quem está precisando do milagre tem fé o suficiente. E apenas os 3 discípulos que eu trouxe comigo, porque esses acreditam no milagre. Portanto, é um ambiente propício para que eu possa realizar aquilo que eu vim fazer. Olha só o que diz o versículo 41 e 42. Tomando a criança pela mão, ele disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, digo a você, levanta-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. O ambiente propício
a mãe, os filhos, a mãe, o pai, os discípulos, todos prontos, crendo no milagre. O que Jesus disse? Apenas uma palavra. Talitá cumi, que não é o nome da menina. Eu sei que você talvez já tenha ouvido algum pregador falar sobre isso. Mas Talitá cumi não é o nome da menina. É uma fala em aramaico, que era a língua, até então uma língua que estava sendo extinta pelos judeus, mas era uma língua judaica, que Jesus dizia, Talitá cumi, levanta-te. Menina, levanta-te. E o poder das palavras de Jesus impactou todos aqueles que estavam ouvindo, inclusive a menina, que imediatamente levantou da sua cama que estava dormindo. Presta atenção, Jesus não teve que gastar tempo. Jesus não teve que fazer exames médicos. Jesus não teve que chamar outros médicos para testar que a menina estava viva. Ele apenas com uma palavra fez com que a menina ressuscitasse. Ele não precisou fazer um exame para ver se a menina de fato estava viva. Uma palavra de Jesus disse, levanta-se, e ela levantou. Podemos procurar palavras científicas e métodos científicos para tentar explicar o que aconteceu. Mas de fato nós cremos que a menina estava morta, porém com uma palavra de Jesus, a menina voltou à vida. Era impossível, mas era impossível para os homens, não impossível para Jesus. Uma menina de 12 anos que para muitos estava dormindo, mas para o Senhor da vida, ela estava viva. Para todo mundo ela estava dormindo, mas quando Jesus chega ele diz, não está dormindo não, está viva. Uma palavra, ela volta à vida. Com uma palavra, ela volta a viver. Com uma palavra, ela volta ao seu propósito original. Para todo mundo pode estar morto, mas para o Senhor está vivo. Para as outras pessoas não tem solução, mas para o Senhor tem solução. Isso aqui eu quero dizer concernente à sua vida. Existem muitas coisas que talvez na sua vida possa estar morto. Para as pessoas, ou até para você mesmo. Algumas coisas na sua vida podem estar mortas. Você pode dizer, para mim não tem solução, para o fulano de tal não tem solução, para ciclano não tem solução, para a minha vida financeira não tem solução, para a minha vida sentimental não tem solução, para o meu casamento não tem solução, para o meu filho não tem solução. Para você talvez, ou para as outras pessoas talvez, mas com uma palavra do Senhor, tudo que estava morto pode se voltar à vida. E isso tudo não é para dizer sobre nós, mas é sobre o Senhor. Olha só o que diz o versículo 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Quando Jesus diz isso, ele diz, a menina ressuscitou, mas não falem para ninguém. Isso incita que ele diz, que as pessoas dizem para outras pessoas. Talvez o pai e a mãe pudessem dizer, tá bom, nós não vamos contar. Talvez os 3 discípulos pudessem dizer, tá bom, nós não vamos contar. Mas a menina estava morta. Aí de repente, quando ela sai do quarto para comer, as pessoas lá fora dizendo, como é que seguram uma multidão? Dizendo que a menina estava morta, mas agora estava viva. Era impossível calar essa multidão. Era o não que Jesus dizia, mas sabendo que as pessoas não poderiam se calar e elas iriam espalhar que Jesus tinha não só curado enfermo, que Jesus tinha não só curado paralítico, que Jesus tinha não só liberto endemoniado, mas que Jesus naquele momento acabava de ressuscitar a filha de Jairo. Isso não é para que o nome de Jairo pudesse ser engrandecido, nem o nome da sua filha, mas para que o nome de Jesus pudesse ser engrandecido e conhecido. Isso nos diz que tudo aquilo que Jesus faz em nossa vida não é para que nós possamos nos vangloriar. Existem pessoas que são assim, recebem o milagre de Jesus e se vangloriam por aquilo que recebem, mas tudo que nós recebemos, não importa qual seja o milagre, não é para que nós possamos receber a glória, mas é para que Jesus possa receber a glória que é dada apenas a Ele. Amém? Vamos às aplicações práticas do que nós podemos entender com esse texto. A primeira coisa é que o fato de Jesus ter parado para curar aquela mulher não queria dizer
que ele estava atrasado para curar a filha de Jairo. Jesus cura a mulher, a multidão poderia olhar e dizer, está atrasado. Mas não quer dizer que ele estava atrasado. Existe uma frase antiga no mundo, um dito popular que dizia que Deus tarda, mas não falha. E essa afirmação é uma mentira, porque Deus não tarda e Deus não falha. Deus nunca tardou e Deus nunca tardará. Ele está sempre no momento certo. Talvez o momento que ele parou para curar a filha aquela mulher que estava sangrando no meio do caminho, pudesse passar a impressão que não teria jeito de ressuscitar aquela menina. Mas a morte e a vida estão sob o controle do nosso Senhor. Portanto, ele não falha, ele não tarda. Jesus está tardando? Não está tardando. Jesus começou a atrasar. Eu queria que Jesus aparecesse hoje, mas ele não apareceu. Ele não tardou. Ele ainda não chegou porque não é o momento certo. Ele ainda não apareceu porque não é o momento certo, irmão. O momento que ele tiver que aparecer, ele vai aparecer, porque nada impede ele de fazer o que é impossível. Talvez estamos vivendo algo difícil de acreditar e faz parecer que Deus esteja atrasado. Talvez você esteja vivendo algo no dia de hoje que é difícil de acreditar que vai acontecer, e no momento que você olha, você diz, será que Deus está atrasado? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não ouve mais as minhas orações? Será que Deus não percebe mais que eu estou clamando há tantos anos, há 10, 15, 20 anos, e as coisas não acontecem? Será que Deus está atrasado? E eu tenho uma notícia para te dar essa noite aqui. Deus não está atrasado. Ele vai aparecer no momento certo. Portanto, nós devemos deixar o nosso desespero de lado. Nós devemos deixar a nossa ansiedade humana de lado e crer que Deus não está atrasado. Ele chegará no momento certo. Porque às vezes nós olhamos para a vida das pessoas, nós temos essa prática, eu disse semana passada e eu quero dizer de novo. Nós temos a prática de olhar para a vida das pessoas e dizer, mas aconteceu na vida do fulano, mas aconteceu na vida do ciclano, e o ciclano nem merecia. O ciclano nem precisava disso e aconteceu na vida dele. E por que na minha vida não? Porque nós temos o costume de achar que Deus está atrasado. Adiantou na vida do outro, mas não fez na sua vida. Não é que Deus está atrasado, porque ele não tarda. Mas ele com certeza chegará no momento certo. A segunda coisa que nós podemos aprender é que nós devemos aprender, assim como Jairo, a ter uma fé progressiva. Grave isso em sua memória, ou se você estiver anotando, anote. Uma fé progressiva. O que é uma fé progressiva? Uma fé que não para de crescer. Quanto mais a situação se apertava, mais Jairo acreditava que Jesus era capaz de fazer. Por que era uma fé progressiva? Ele chegou em Jesus, a filha só estava doente, mas ele tinha fé que Jesus ia fazer. No meio do caminho, Jesus parou para curar uma mulher, mas Jairo ainda tinha fé que Jesus ia fazer. Quando ele estava lá com a mulher sendo curada, chegam os discípulos os da casa de Jairo dizendo, a menina morreu. Jairo continuou olhando para Jesus, acreditando que ele poderia fazer. Quando chega na casa de Jairo, as pessoas dizendo, não tem mais chance, nós estamos chorando. Jesus diz, vai ressuscitar. E as pessoas riram dele, mas Jairo ainda acreditava que Jesus poderia fazer. Das pessoas, Jairo tinha um desprezo. Das pessoas, Jairo tinha incredulidade. Mas Jairo tinha uma fé progressiva, que quanto mais a situação se apertava, mais Jairo cria que Jesus podia fazer. É isso que nós temos que ter em nossa vida. Assim como, eu amo o exemplo de Jó, me perdoe, mas eu quero dar o exemplo de novo. Assim como Jó, irmãos, a situação apertando. Chega um e diz, seu filho morreu. Chega outro e diz, a sua fazenda acabou, morreu todos os gados. As suas fazendas foram destruídas, você não tem mais nada. Tudo que o homem construiu em uma vida foi destruído em uma tarde. Jó constrói em uma vida, é destruído numa tarde, mas a fé é progressiva.
uma fé constante, uma fé que não acabava. Por isso que Jesus diz que a fé é como um grão de semente de mostarda. E a mostarda não é uma mostarda que a gente come no Brasil, é a semente de uma mostarda que é uma árvore, que você lança ela na terra e demora anos para crescer. Mas quando ela cresce, ela é uma das mais vistosas, porque ela fica grande, robusta. E todo mundo, as pessoas talvez não viram a mostarda sendo plantada há anos atrás, mas quando cresce e fica grande, as pessoas podem observar. A nossa fé tem que ser da mesma forma. Que forma? Progressão. Hoje eu tenho pouca fé. Hoje eu não acredito que Jesus pode fazer por mim. Acredite no mínimo. Eu gosto de dar um exemplo para vocês, por exemplo, na doença. Eu não acredito que Jesus pode curar, tá bom. Ore pela dor de cabeça. Está com dor de cabeça e não tome o remédio, ore primeiro. Para que a sua fé pode ser progressiva, para que a sua fé possa começar a crescer. Aí daqui a pouco você não ora mais para dor de cabeça, você ora para uma dor no estômago. Aí daqui a pouco você não ora mais para dor no estômago, você ora para outra coisa. Mas ore para a sua fé ser progressiva. Pouco a pouco, uma fé que cresce pouco a pouco. Outra coisa que nós podemos perceber é que a primeira palavra que esqueci o nome do, que Jairo ouviu, era Jesus dizendo que iria curar a sua filha. Lembra? Quando ele chega lá, em Jesus dizendo, vamos na minha casa curar minha filha? Jesus diz, vamos. A primeira palavra que ele ouviu foi, Jesus não falou, eu vou lá para ver se tem como curar. Eu vou lá para fazer os exames. Ele disse, minha filha está doente, vamos? Jesus disse, vamos. A primeira palavra que ele ouviu foi, eu vou lá curar sua filha. E foi a palavra que Jairo resolveu acreditar. As pessoas começaram a enfurnar dizendo, não vai. As pessoas começaram a dizer, não vai. As pessoas riram da cara de Jesus, mas a primeira palavra que ele ouviu foi de Jesus. E foi a palavra que ele resolveu acreditar. Isso nos faz entender o seguinte, que a palavra que nós devemos acreditar são as palavras de Jesus e não as palavras que vêm das pessoas que estão no mundo. Creia, lute contra as circunstâncias, creia que Jesus pode fazer em sua vida. E a terceira coisa que nós podemos aprender aqui, todo milagre que vivemos tem como objetivo a glória de Deus. Milagre financeiro, milagre espiritual, milagre emocional, milagre na saúde, milagre no casamento, qualquer milagre que você viver, tem como objetivo a glória de Deus. Jairo não foi adorado por ter ido atrás de Jesus. Ninguém adorou a Jairo dizendo, parabéns Jairo, sua filha estava morrendo, mas você foi lá e resolveu o problema. Não. A menina não foi adorada por ser ressuscitada, por ter sido ressuscitada. Não. Os discípulos não foram adorados porque tinham fé demais para crer que Jesus podia ressuscitar. Não. A única pessoa que foi adorada em meio ao milagre foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, qualquer milagre que você viver, qualquer situação na sua vida que acontecer, não glorifique o seu próprio nome. Não glorifique aquilo que você fez. Glorifique ao nome do Senhor Jesus Cristo. Viveu um milagre em Jesus? Viveu um milagre nas suas finanças? Foi Jesus que fez. Viveu um milagre na saúde? Foi Jesus quem fez. Viveu um milagre emocional na sua família? Foi Jesus quem fez. Porque só Ele é digno de receber toda a adoração que existe na terra, debaixo da terra e nos altos céus. Só Ele é digno de receber toda a adoração. Fique de pé no seu lugar. Tenha uma fé progressiva, irmãos. Não creia na palavra dos homens. Não creia naquilo que os homens estão dizendo. Creia que Jesus pode fazer. Ainda que seja impossível. Ainda que seja difícil. Creia que Jesus pode fazer.
Eu gosto de citar esse exemplo sobre a minha vida. E se eu conversar com a Luana, é a mesma coisa. A gente passou por tantas privações financeiras e vimos tantos milagres de Jesus que hoje as pessoas falam de problema financeiro pra gente. A gente às vezes até ri dizendo, é só isso seu problema? E às vezes o problema é grande. Mas a gente viu tanto milagre, mas tanta coisa acontecer que nada abala mais. Porque nós temos a convicção que Jesus pode fazer. Mesmo que pareça impossível, Ele pode fazer. Feche os olhos, vamos orar. Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai, por Tua graça, pelo Teu amor. E quero pedir ao Senhor, Pai, nessa noite, para que o Senhor possa nos dar uma fé progressiva, para que possamos acreditar naquilo que o Senhor tem dito a nós, Pai. Se tem alguém aqui nessa noite que está com o coração ansioso, se tem alguém aqui nessa noite, Pai, que está com o coração, Pai, preso nas coisas, acreditando que o Senhor não pode fazer, Pai, porque o mundo está dizendo que o Senhor não pode, porque o mundo está rindo das Tuas palavras, Pai, que o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos acreditar que o Senhor pode todas as coisas, e que em nome de Jesus, Pai, que após o Senhor fazer um milagre em nossas vidas, nós possamos glorificar ao Teu nome, não glorificar quem somos, mas glorificar quem o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. E se você pode, aplauda Jesus no seu lugar e exalte o nome dele.